resenha em forma de vídeo do texto Desenvolvimento Psicossocial de Erik Erikson. O texto foi escrito por Ramiro Veríssimo no ano de 2002. O texto trata basicamente da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Erik Erikson foi um psicanalista que, ao estudar sobre a identidade, chegou à conclusão que o ser humano passa por 8 fases de desenvolvimento, sendo 4 estágios de infância, um estágio que é a crise de identidade da adolescência e mais 3 estágios posteriores. O primeiro estágio, denominado de estágio sensorial, vai do 0 aos 18 meses. É o estágio onde a criança desenvolve a característica de confiança, que advém da sua relação de afeto com a mãe. Caso isso não ocorra, pode gerar características de desconfiança. O segundo estágio, que é chamado de desenvolvimento muscular, ele ocorre dos 18 meses aos 3 anos. É nesse estágio que é proposto que a criança pratique coisas de forma autônoma, onde é estimulada a autonomia, para que não gere dúvida e vergonha na mesma. O terceiro estágio, que é chamado de controle locomotor, vai dos 3 anos aos 6 anos. É nesse estágio que é desenvolvido a capacidade de iniciativa da criança, para que ela não cresça com sentimento de culpa. O quarto estágio é o período de latência, que vai dos 5 aos 13 anos. É nesse estágio que é estimulado na criança a capacidade de produzir, de ser proativa, para que ela não se sinta inferior com relação às outras pessoas. O quinto estágio vai dos 13 aos 21 anos, é o estágio da puberdade, da adolescência, onde os adolescentes criam uma crise de identidade e porque elas procuram responder à pergunta de qual é o seu papel dentro da sociedade. E é um estágio também onde o adolescente passa por muitas mudanças. O sexto estágio é o estágio que vai dos 21 aos 40 anos, que é o adulto jovem. Nesse estágio começam as relações íntimas de afeto com outras pessoas. Caso isso ocorra, tem como característica o adulto a intimidade, caso não, o isolamento. O sétimo estágio possui como característica a generatividade, que é onde adultos de 40 a 60 anos já desejam estar casados, com filhos e ter um trabalho produtivo e criativo. Caso isso não aconteça, vai gerar neles a característica de estagnação, onde eles sentem que pararam no tempo. E o oitavo estágio, após os 60 anos, onde o idoso passa a fazer uma reflexão sobre a sua vida, onde ele pensa se o que ele desejava realmente foi feito, se ele alcançou seus objetivos. Caso isso tenha acontecido, ele vai gerar uma característica nele de integridade, caso não de desespero. Então, com isso a gente verifica que esses 8 estágios do ser humano, desenvolvido por Erik Erikson, são de fundamental importância para o desenvolvimento da psicologia da educação, pois é possível identificar qual característica deve ser estimulada em cada fase do desenvolvimento humano, para que esse adolescente, esse adulto, chegue à fase idosa com uma sensação de dever cumprido.